tudo bem com vocês? E aí, como passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Santina. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Você está gostando das nossas aulas e participando? Parabéns! E os materiais? Vocês já organizaram ali? Os cadernos ou as folhas de papel, o lápis, a caneta, lápis de cor, a borracha, o apontador. Está tudo preparado aí? Coloque num cantinho ali que nós vamos precisar de fazer muitas anotações hoje, porque a aula vai ser super legal, tá? E olha, outra coisa aqui, lembram que na aula de ciências nós precisamos fazer muitas perguntas, é para perguntar. Você pode ali agora colocar, né, no seu caderno ali, qual é a curiosidade que você tem sobre esse assunto que nós estamos estudando. Você sabe qual é o nosso tema da aula de hoje? Nós estamos trabalhando os sistemas do corpo humano. Nós vimos o digestório, vamos ver, né, o respiratório, o cardiovascular, o urinário ou o excretor. Então, vamos dar continuidade. Mas antes, olha lá, pega o seu caderno, lápis e vamos fazer as primeiras anotações aí. A data de hoje, aula número 15 de ciências, e o tema, pode escrever ali, sistemas do corpo humano. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do corpo humano, aos sistemas do corpo humano. Lembram na aula passada que nós vimos o sistema digestório? Agora nós vamos estudar o respiratório, o cardiovascular, que antigamente falava circulatório. Pode falar circulatório, não é que seja errado, mas teve alguns nomes que mudaram, tá? Então a gente fala sistema cardiovascular. E depois nós vamos ver também o sistema excretor na sequência, tá certo? Os 4 importantes ali na manutenção da vida do organismo, tá? Então, mas vamos lá, gente. Para começar a aula de hoje, nós vamos ter que lembrar algumas coisas das aulas passadas. Vocês lembram dos experimentos que nós fizemos na aula passada? Lembram desse experimento aqui, ó, que nós usamos uma clara de ovo, os copos e suco de limão, suco de mamão e suco de abacaxi? Lembram? Vocês fizeram esse experimento aí? Então, levantaram hipóteses? Lembram que eu falei assim, em qual dos copos a clara do ovo será dissolvida? E o que tem, qual é a composição da clara do ovo, né? Então, vamos ver o resultado? Olha aqui, ó. Eu trouxe aqui, então, o frasco com a clara do ovo e a água. Vocês podem notar que não aconteceu nada, né? Aqui com o suco de limão, também podem ver, tá lá ainda o pedaço.
Aqui o suco de mamão, que a gente percebe que está um pouquinho só, começando a dissolver. E aqui no suco de abacaxi, gente, a clara de ovo dissolveu quase que totalmente. Viram o resultado? Eu nem vou abrir, porque o cheiro não está muito agradável, tá? Cuidado ali quando forem fazer, que sempre uma pessoa adulta junto com você, tá certo? Então, gente, podemos concluir aqui o resultado desse experimento. Vamos ver se vocês fazem também. Que apenas no copo que tem o suco de abacaxi, a gente viu que houve a diminuição da clara de ovo. Sabe por quê? Porque no abacaxi existe uma substância chamada bromelina. E a bromelina é uma enzima que está presente no abacaxi. E ela provoca a quebra da proteína que tem no ovo. Vocês sabem que a clara do ovo é constituída de uma proteína chamada albumina. Então, a bromelina, que é a enzima que está no abacaxi, quebra a albumina. E isso acontece também, uma situação parecida lá no nosso estômago e no intestino delgado. Quando a gente se alimenta de alimentos ricos em proteína, como carne, ovo, leite, existem enzimas que vão fazer a digestão dessas proteínas, tá? No estômago e lá no intestino delgado. Tá certo? Entenderam? Então, quero que façam esse experimento. Então, continuando, a aula de hoje é sobre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Vamos começar? Então, para começar a aula, nós vamos fazer assim, ó. Vocês coloquem as suas mãos sobre o centro do tórax. Estão ali? E respirem bem fundo pelo nariz e segure o ar por alguns segundos, tá? Vamos fazer assim, ó. E em seguida solte bem devagar pela boca, ó. Vamos fazer de novo? Olha lá, ó. Perceberam, gente? Qual que é a diferença que você notou aqui no tamanho do tórax, do peito de vocês? Não aumentou, né? Porque o ar entra e aqui o pulmão enche de ar, não é? Agora eu quero que vocês imaginem qual é o caminho que o ar percorre para chegar lá nos pulmões, tá? Eu quero que você faça um desenho para mim, representando as suas hipóteses, por onde que o ar passa até chegar lá nos pulmões. Vamos ver, vou aguardar um minutinho só para vocês fazerem esse desenho, tá certo? Vamos lá? E aí, fizeram o desenho? Depois eu quero ver, hein? Quero ver como que vocês imaginam que o ar percorre dentro do nosso corpo, tá? Mas, gente, vamos explicar então um pouquinho sobre esses movimentos de entrada e saída do ar dos pulmões, tá? Esse movimento de entrada e saída tem nome, tá? A entrada se chama inspiração. E a saída
expiração. Observem essas imagens ali, ó, que eu vou explicar para vocês. Então, na inspiração, as costelas se elevam, os músculos entre as costelas contraem e o ar é inalado, quer dizer, ele entra, tá certo? Os pulmões se enchem, tá? E vocês notem ali também a presença de um músculo chamado diafragma. Eu já vou explicar para vocês qual a função do diafragma. Então, na inspiração, o diafragma, ele contrai e se move para baixo, tá? Por isso que o ar entra. Vamos ver o outro agora. Na expiração, o diafragma relaxa e ele sobe, ele se move para cima, as costelas e os músculos relaxam e o ar é exalado, é expirado. Entenderam o que é inspiração e expiração? Então, isso é importante, tá? Vocês saberem. E olha, uma coisa, uma dica que é muito importante também. Respirar sempre pelo nariz, tá? Vocês sabem que no nariz tem pelinhos, tem a meleca, que ajuda a filtrar o ar, tá certo? Que nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas olha só, gente, falando em ar, né? Eu quero que vocês me respondam essa pergunta aqui. Pensem comigo, olha só. Qual a diferença entre o ar que entra na inspiração e o ar que sai na expiração? É a mesma composição, vocês acham? O ar que entra é igual o ar que sai? Vamos pensar um pouquinho, né? Eu já vou explicar sobre isso, tá? Mas para a gente entender um pouquinho, nós precisamos estudar. Eu quero que vocês depois peguem o livro de ciências de vocês e vamos estudar o sistema respiratório humano. Observem essa imagem ali e vamos ver quais são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório humano, tá? Então, olhem lá, ó. O sistema respiratório começa lá no nariz, tá? Onde tem 2 buracos que se chamam narinas. Dentro do nariz tem a cavidade nasal. Aí o ar vai passando pela cavidade nasal e chega na faringe, tá? Ali na faringe existe um órgão que é como se fosse uma válvula chamada epiglote. A epiglote, quando o ar passa, ela fecha para o sistema digestório. Então, a faringe e a epiglote pertencem aos 2 sistemas digestório e respiratório. O ar não pode, pode passar para o sistema digestório, o ar pode passar, né? Mas se algum alimento passa para o sistema respiratório, daí não pode. Sabe o que acontece quando a gente passa alguma migalhinha de alimento para o sistema respiratório? A gente engasga. Vocês já engasgaram? Significa que algum alimento passou aí, a epiglote não fechou direito, come muito rápido às vezes, come falando, não é? Então, passa um alimento para o sistema respiratório e não pode entrar nada estranho no sistema respiratório. Por isso que a gente engasga, daí a gente tosse para eliminar, né, esse corpo estranho que pode entrar lá no sistema respiratório, tá? Mas vamos voltar aqui, ó, voltando lá no nosso esquema do sistema respiratório. Depois da faringe, da epiglote, vem a laringe, tá? A laringe é onde estão as cordas vocais, tá? Depois da laringe vem a traqueia. A traqueia é um tubo que a gente pode sentir aqui no pescoço. Olha, se vocês passarem a mão no pescoço, vocês vão sentir as voltas da traqueia, tá? Os anéis, que é feito de cartilagem, tá? Isso vocês podem fazer, ó. Observar a traqueia de vocês, tá? E depois, vamos continuar lá, olhem lá no desenho. Depois da traqueia, vem os brônquios e lá os 2 pulmões, né? Pulmão direito, pulmão esquerdo. E daí tem lá a cavidade pleural, que é a membrana do pulmão, e o diafragma.
tá certo? Viram ali o nosso sistema respiratório? Importante a gente conhecer, né, as partes, dar os nomes corretos, tá? Gente, vocês lembram dos modelos lá do sistema digestório que vocês fizeram? Então, aqui eu vou dar uma tarefa agora, olha só. Eu quero que vocês construam uma maquete também do sistema respiratório. Olha, eu trouxe aqui 2 exemplos, né, que eu tenho lá dos alunos, né, que eles fizeram, olha, usando massinha de modelar, ou então usando materiais alternativos ali que vocês tiverem. Usem a criatividade e construam também uma maquete do sistema respiratório, tá certo? Então eu vou deixar um tempinho aqui para vocês copiarem a tarefa, tá? E aí, copiaram então a tarefa? Eu quero ver os modelos de sistema respiratório, as maquetes bem bacanas, tá? E mandem ali para sua professora, para o seu professor de ciências, tá bom? Gente, uma outra coisa legal de fazer também, que eu vou ensinar vocês agora, para a gente descobrir como que funciona o sistema respiratório. Lembra que eu falei do diafragma, da inspiração e da expiração? A gente pode construir um modelo também, utilizando alguns materiais, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, os materiais que são necessários, tá? Então, vejam lá. Uma garrafa plástica transparente com a tampa, 2 balões de festa, tubo de caneta, ou canudinho também, se não tiver o tubo de caneta, massinha de modelar, fita adesiva e uma tesoura sem ponta. Tá? É importante que você peça ajuda de uma pessoa adulta para fazer esse trabalho, porque vai precisar de cortar, não é? Então é importante não fazer sozinho, tá bom, gente? Então você vai fazer assim, ó. Você vai pedir para um adulto cortar a garrafa no fundo, tá? E fazer um orifício no centro da tampa. Então, isso tem que ser um adulto que ajude, tá? Olha, eu trouxe aqui um modelinho para vocês verem, tá? Depois que vocês cortarem a garrafa, vocês vão fixar um tubo na tampa. Olhem aqui, eu vou desmontar para vocês verem como que é. Olha, eu fiz assim, coloquei então, furei a tampa, coloquei um tubo de caneta e fixei um balãozinho lá na ponta, tá? Tá certo, ó? Mais ou menos assim que fica. E aqui a garrafa, ó. Cortei a garrafa e coloquei um balãozinho
né? Aqui também eu cortei um balão e coloquei no fundo da garrafa, certo? Daí vamos fechar tudo aqui, tá? Bem fechado. Aqui em cima eu até coloquei um pouquinho de massinha de modelar para vedar bem, tá? Certo? E aí nós vamos ver como que funciona o sistema respiratório, tá? Então nós vamos fazer assim, ó. Esse balão que está aqui embaixo vai representar o diafragma. Vocês lembram lá? Quando o diafragma contrai, ele abaixa e olhe só dentro o pulmão o que acontece. O ar entra e ele enche. Quando ele relaxa, ele expira, o ar sai e ele fica murcho. De novo. Então, contrai, o pulmão enche, inspira. O diafragma relaxa, pulmão esvazia, expira. Olha que bacana, ó. Viram? Então, esse é um modelo para a gente entender o funcionamento da inspiração e expiração. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Entenderam? Dando continuidade, agora nós vamos fazer um outro experimento que é para a gente saber quantas vezes por dia você respira. Eu respiro, nós respiramos. Vocês já pensaram nisso? Quantas vezes você respira por dia? Vamos ver qual é o nosso ritmo respiratório, tá? Para isso, então, nós vamos precisar de um relógio que marque 1 minuto ou então de um cronômetro, tá? Eu vou usar aqui o meu celular, tá bom? Para isso, então, nós vamos fazer assim. Você pega uma cadeira ali, fique sentadinho, tá? E depois vocês vão respirar normalmente, tá? Não é para forçar, não. Cada inspiração e expiração vale 1, tá? Então, assim, 1, 2, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou começar a marcar aqui 1 minuto. Vocês coloquem assim o dedinho no nariz. E vocês bem lentamente respirem normalmente, sem forçar, e vão contar quantas vezes você respira em 1 minuto, tá certo? Vamos lá, eu vou cronometrar aqui, tá certo? Vamos então começar. 1, 2, 3 e já! Deu? Daí, qual foi o resultado ali de vocês? Quantas vezes você respirou em 1 minuto? Já viram ali quanto deu? O meu, vou pôr aqui o meu, vocês façam ali. O meu deu 15 vezes. E o de vocês? Quantas vezes que deu? Nossa, é bem legal isso, né? Agora, se em 1 minuto eu respiro 15 vezes, vocês sabem que 1 hora tem 60 minutos, não é? Então, vamos ver quantas vezes eu respiro em 1 hora. Então, eu faço 15 vezes 60. Em 1 hora, gente, eu respiro 900 vezes. Eu, né, que eu respiro aqui, que deu no meu resultado. Cada um faça o seu ali, tá? Vocês sabem que um dia tem 24 horas, né? Então, vamos ver quantas vezes você respira em um dia. É só multiplicar 900 por 24 horas. No meu caso, eu respiro 21.600 vezes por dia. Já pensaram nisso?
Agora imaginem, um ano tem 365 dias. Só multiplicar aí. Ver quantas vezes você respira em um ano. E você lá que tem 6 anos, 7 anos, veja quantas vezes você já respirou na sua vida. Nossa, não quero nem ver esse número, que deve ser bem grande, não é verdade? Então, vamos ver agora o que é normal. Esse ritmo respiratório, gente, pode ser alterado, tá? Dependendo das condições de saúde da pessoa, tá certo? Então, vamos ver ali, ó. O ritmo respiratório por minuto, que é considerado normal, em crianças, é 20 a 30 respirações por minuto. O teu deu aí dentro disso? Espero que sim, né? Às vezes você pode repetir várias vezes, tá? Porque às vezes você estava correndo, estava brincando, tá certo? E uma pessoa adulta como eu, o normal é 12 a 20 respirações por minuto, tá? Então, no meu deu 15, ó, tá mais ou menos, tô dentro ali da normalidade, tá certo? Então, faça essa atividade e veja ali dos seus familiares como é que está o ritmo respiratório de vocês, tá certo? Mas, gente, voltando àquela pergunta que eu fiz lá que eu não respondi, não é? Qual é a diferença do ar que entra e o ar que sai do nosso corpo? Para isso, gente, eu vou precisar de relembrar com vocês, que vocês já devem ter visto isso lá no 4º ano ou no 3º ano, a composição do ar atmosférico, tá? Então, eu quero que vocês vejam aqui essa imagem, tá certo? Olha lá, ó, que mostra a composição do ar, tá? Então, o ar, ele tem, a composição do ar é 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e só uma fatiazinha bem pequenininha lá, 1%, que é de gás carbônico, vapor de água e outros gases, tá? Entendido aí, gente? Aí a pergunta, então, qual é o gás que nós respiramos, que a gente precisa dele para viver? Qual que é? É o nitrogênio, o oxigênio ou o gás carbônico? O que vocês acham? E qual é o gás que sai do nosso corpo quando a gente expira? Então, vamos ver aí, gente. Eu vou trazer um videozinho agora para vocês, que ele vai ajudar a entender um pouquinho quais são os gases que entram, qual é o gás que sai do nosso pulmão, tá certo? Vamos assistir a um vídeo agora, tá? O atmosférico entra no nosso sistema respiratório através das fossas nasais ou boca. Chega à faringe, depois à laringe e traqueia, e então segue para os brônquios, que penetram no pulmão através do hilo. Os brônquios ramificam-se várias vezes, originando os bronquíolos, que penetram no lobo pulmonar e ramificam-se formando os bronquíolos terminais, que originam os bronquíolos respiratórios que terminam nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são estruturas em formato de pequenos sacos que deixam o pulmão com uma aparência esponjosa. Eles são envolvidos por grande quantidade de capilares sanguíneos, que são vasos minúsculos. A hematose ocorre nesse encontro entre o alvéolo e o capilar. A hematose é a troca de gases e acontece quando o sangue venoso que vem do coração, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, chega aos capilares sanguíneos e encontra a fina camada epitelial do alvéolo pulmonar. Então ocorre a difusão do gás carbônico que está no capilar para o interior do alvéolo, passando por essa membrana. Essa passagem é por difusão. Do outro lado, o oxigênio proveniente da respiração pulmonar chega aos alvéolos pulmonares e, pelo mesmo mecanismo de difusão, atravessa a membrana e entra na corrente sanguínea dos capilares. Assistiram ao vídeo? Viram como que funciona bem o sistema respiratório humano? Então, vamos aqui, ó, vamos fechar entendendo o seguinte, olhem aqui. Então, nós vimos lá no vídeo, né, que o ar, que ele é rico em oxigênio, entra pelo nariz, chega até a faringe leva o ar até a laringe, da laringe o ar passa para a traqueia,
que se divide em 2 tubos, que são os brônquios. Os brônquios conduzem o ar até os pulmões, onde ocorre lá, vocês viram, os alvéolos pulmonares. Os alvéolos são aquelas bolinhas que estão lá na ponta dos brônquios, né? Onde ocorre a troca. O oxigênio entra e o gás carbônico sai, né? Então, lá nos pulmões, o oxigênio do ar entra e o gás carbônico sai, fazendo o caminho de volta. Então, ajudou a responder aquela pergunta, qual que é a diferença do ar que entra e o ar que sai? Então, o ar que entra é um ar cheio de gás oxigênio. E quando sai dos nossos pulmões, é um ar cheio de gás carbônico, tá? Vocês podiam perguntar, e o nitrogênio, né, professora? O nitrogênio, gente, ele entra e sai, tá? Nós não absorvemos o nitrogênio pelos pulmões, tá? Depois, uma outra hora, a gente fala sobre o gás nitrogênio, tá certo? Mas, gente, observem aqui, ó, vocês sabem que a qualidade do ar depende muito da saúde do sistema respiratório. Ambientes assim como esses, olhem ali, ó, como esses que estão sendo mostrados ali, podem prejudicar muito a saúde das pessoas, não é? Quais problemas de saúde vocês acham que ambientes poluídos, com o ar poluído, pode trazer às pessoas, hein? Então, vocês sabem que muitas crianças, vocês já viram, olha só essa imagem, de uma criança usando um aparelho chamado inalador. Vocês já devem ter usado, não é? Vocês sabem para que serve? Então, já usou esse aparelho? O inalador é quando uma pessoa tem algum problema respiratório, né? Precisa fazer inalação. Então, existem muitas doenças no sistema respiratório. Algumas são causadas por vírus, por bactérias, né? Veja ali alguns exemplos, ó. A gripe, né? Lembra do H1N1? Agora a Covid-19, que é essa doença nova ali ocasionada pelo coronavírus, que é uma doença que ataca os pulmões. Existem outras, a pneumonia, a asma, a rinite, tá certo? Então, são muitas doenças que podem afetar o sistema respiratório. Então, se vocês quiserem, podem escolher uma dessas doenças para fazer uma pesquisa, tá? Fica ali uma dica de tarefa bem bacana para você e seus familiares fazerem uma pesquisa sobre uma doença que ataca o sistema respiratório, tá certo? Se vocês quiserem pesquisar as causas, como evitar, principalmente como evitar essas doenças, tá certo? Daí faça então uma pesquisa. Combinado assim, gente? Então vamos lá, né? Muito bem, copiaram ali a tarefa? Então, vamos continuar conversando sobre os nossos sistemas do corpo, tá bom? Então, ó, nós aprendemos no sistema digestório, os nutrientes são absorvidos lá no intestino delgado. Lembram disso? Da aula passada?
E agora nós acabamos de ver no sistema respiratório que o oxigênio que nós respiramos entra também lá nos alvéolos pulmonares. Mas para onde que eles vão? Para que lugar do corpo que os nutrientes e o oxigênio vai? Para onde? Para que parte do nosso corpo? Se você respondeu que vai para o sangue, você acertou. Vocês viram nos vídeos lá que nós assistimos que os nutrientes e o oxigênio vai para o sangue, né? E o sangue é que leva para todas as células, não é? Então, mas e o sangue? O sangue pertence a qual sistema do corpo? Será que é o sistema respiratório? Ou é o sistema digestório? Ou é outro sistema? É outro, né? É o sistema cardiovascular, que antigamente era chamado de sistema circulatório. Vamos dar uma olhadinha, vamos estudar um pouquinho a anatomia do sistema cardiovascular humano? Então, olhem aqui nessa imagem, olhem lá. O sistema cardiovascular humano é formado pelas seguintes partes: o coração, o sangue e os vasos sanguíneos, que são as veias e artérias. Vocês já ouviram falar das veias e artérias? Então, observando essa imagem, a gente pode pensar, né? Por onde que o sangue circula dentro do corpo? Qual que é o órgão que bombeia o sangue para que ele circule por todas as partes, né? E em quais locais do organismo o sangue chega? Só em algumas ou em todas? Então vamos ver aí a resposta. Ó. O sangue circula dentro dos vasos sanguíneos, tá, gente? É um sistema fechado, eles não saem. Se sair dos vasos é uma hemorragia, é um sangramento, tá? E qual que é o órgão que bombeia? É o coração, é o coração que faz com que o sangue esteja sempre circulando, ele não pode parar, né? E em quais locais do organismo o sangue chega? Em todas as partes. O sangue chega desde lá na ponta do dedão do pé até aqui, ó, no couro cabeludo. O sangue chega trazendo os nutrientes e o oxigênio, tá? Gente, vamos fazer um experimento agora para poder auscultar as batidas do nosso coração. Então, para isso, nós vamos construir um estetoscópio de brinquedo, tá? Então, eu trouxe aqui um pronto, mas vou ensinar vocês a fazer, tá? Então, vocês vão pegar um tubo, tá? De plástico, pode ser, e 2 funis. Estão vendo ali? E vocês vão prender um funil em cada ponta do tubo, tá certo? Um dos funis vocês vão prender com um pedaço de balão cortado, tá? Vai ficar assim, ó. Daí, como que vocês vão fazer? Encoste o funil com a borracha no peito, tá? E o outro na orelha. Tá? E aí, vocês vão auscultar, tá? Olha que palavra nova. Não é que tá para ouvir mesmo? Bem bacana, gente. Façam isso para vocês brincarem, né? De auscultar o seu coração. Vocês já foram ao médico, né? Pediatra, ele usa o estetoscópio para auscultar os movimentos dos órgãos internos, tá? Então, auscultar é uma palavra nova também, que significa ouvir os sons produzidos pelo órgão no interior, dentro do corpo, tá? Pode ser encostando a orelha no peito, por exemplo, ou então o aparelho, né, que é o estetoscópio, como esse aqui que a gente construiu, tá? Bem legal. Então façam ali na casa de vocês para brincar aí de médico, né, de auscultar os movimentos dos órgãos de dentro do seu corpo. É bem legal, né, gente? Então, dando continuidade, vocês já se perguntaram também quantas vezes o seu coração bate em um minuto?
Ó, isso é um outro experimento bem legal. Quero que vocês façam aí, igual nós fizemos lá para contar os movimentos respiratórios, vocês também sentem e façam assim, ó. Com sua mão direita, vocês coloquem aqui no pulso, né? E achem a pulsação. Ou então aqui abaixo da orelha, onde passam algumas artérias, vocês também encontram a pulsação, tá? E daí vocês contam, né, no cronômetro, vocês contam 1 minuto e veja quanto o seu coração bate em 1 minuto, tá? Numa pessoa que está em repouso, sentada, em torno de 80, 70, até 100 é considerado normal. Agora, se você fizer uma atividade, pular, você vai ver que o coração acelera e a respiração também acelera. Por que será que isso acontece, hein? Essa pergunta fica aí para vocês pensarem, tá? E aí, para vocês entenderem um pouco mais sobre o sistema cardiovascular, eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui que eu vou mostrar agora para vocês. E aí, gostaram do vídeo? É muito divertido, né? Vocês viram lá como que o oxigênio entra nas células do sangue e o gás carbônico sai? Viram como... Gente, olha só, uma coisa super importante que eu quero que a aula de hoje fique marcada. Olha lá, você deve ter notado que os sistemas digestório, respiratório e cardiovascular, eles trabalham juntos. Você notou isso? O sistema digestório, ele absorve os nutrientes dos alimentos. E o sistema respiratório obtém o oxigênio do ar. Os nutrientes e o oxigênio vão para o sangue. E o sangue distribui esses elementos para todas as células do organismo, para que elas tenham energia para realizar as suas atividades. Vocês entenderam isso? Então, gente, mas eu tenho que continuar isso na próxima aula para vocês entenderem que falta um sistema. Vocês viram que falta um? Então, gente, a nossa aula está chegando ao final. Nosso tempo esgotou. Vocês gostaram da aula de hoje? Então, olha lá, ó, desenhe a expressão que representa o que você achou da aula de hoje. Veja lá. É o A, o B, o C, o D ou o E? Como que você avalia a nossa aula de hoje? Nessa aula, nós aprendemos, né, sobre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Tudo bem aí, gente? Então, fiquem bem e com muita saúde, tá? Por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Tchau!